Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. Perguntas resenharedonda@gmail.com. Resenhista ausente. Iniciando protocolo. Enviando vídeo pré-gravado. Isso, meus preciosos. Comam para crescer. Então eu serei o mestre do ginásio perto do meu trabalho. Eu queria gostar de Hansel e Gretel. Eu queria! Mas... nope. Hansel e Gretel, Sombra e Vapor é uma tentativa de fazer mangá brasileiro. E eu aprecio esse tipo de coisa porque nós precisamos de mais produção original de qualidade por aqui. E esse é o problema. Hansel e Gretel não é original e tem qualidade questionável. A minha ideia era trazer uma resenha positiva de um produto nacional para o 7 de setembro. Essa data aqui não quer dizer muita coisa, vídeo. Mas infelizmente, se nós quisermos bons quadrinhos, nós precisamos apontar os problemas dos que não são tão bons. E antes de começar, eu não estou dizendo que é horrendo. É um 4 de 10, 5, 5,5 se você realmente gosta de realidade fantástica em Contos de Fada. E se for melhor trabalhado no segundo, pode funcionar porque tem muito potencial aqui. Então se você quiser ler, eu vou avisar quando eu entrar em spoiler pesado. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a arte é interessante. Não é ruim, mas é um tanto confusa. Enquanto a maior parte do tempo parece algo um tanto mediano, mas com foco nos olhos, aqui e ali os olhos ganham menos foco ou muito mais. Parece que o artista quis seguir a linha de Bucky, e se você não viu Bucky, pense One Piece um tanto mais lento e com menos peitos infláveis. Só que esses rostos, feitos para chamar a sua atenção mesmo de bem longe, não contrastam com corpos finos e não estão em designs super caricatos. Essa cara diz tudo. Ai, por que eu estou usando tanta roupa se parece que elas pesam mais do que eu? Na capa elas não parecem ser um problema, mas elas estão mais próximas do corpo e com cores para ajudar a contrastar com o rosto, embora o fundo branco mate isso. A impressão que dá é que na pressa de fazer o trabalho, e esse projeto levou 7 anos para sair, então a pressa poderia ser justificada, o artista e o roteirista muito mais, não revisaram suas ideias muito bem. Por exemplo, na primeira cena de luta, Hansel soca alguém assim, o que pra mim parece... Na próxima página, um movimento de corpo todo já ganha 2 grupos de linha de movimento, que é melhor, mas realmente me fez pensar que fosse algo do tipo... Basta olhar para esse quadro. Hansel bloqueia um soco socando contra a trajetória, o que sugere linhas de movimento parecidas com isso. A arte, por outro lado, indica... Um exemplo talvez mais claro seja esse. O dia começa, o Gretel boceja e o gato acorda com o barulho. Agora me diga, quando fazem isso, gatos se ajoelham, a coluna está convexa em vez de côncava, o rabo está relaxado. Tem também a arma de papelão, que vira a garra do D-Max, ou se isso não tiver sido claro bastante, eis a espada mágica. Ela cai cortando uma longa linha de corte, mas sai de um buraco de perfuração. Talvez por isso, esse corte não deixa o inimigo maneta e causa o mesmo dano de uma faquinha. Para mais detalhes, veja a página 41. Não! Não! Agora o meu dedão vai ficar coçando o dia todo. As proporções também ficam estranhas. Se você olhar para essa página, quão alta é essa garota?
Ela não parece ser super alta, mas parece adulta, não? O irmão dela, na mesma página, é mostrado como sendo mais baixo que esse homem, então talvez mais jovem, mas você diria que eles dois têm a mesma altura? Foi bastante confuso pra mim, porque isso e isso são para ser dois momentos seguidos. Eles talvez sejam baixos, mas ligeiramente abaixo da altura de um adulto não quer dizer criança. Mangá já permite bastante isso, com crianças de 12 anos desenhadas como tendo 8, adolescentes desenhados como adultos, e a mestre do Gon. Que tipo, putz. E primeiro eu achei que fosse esse o caso, mas lendo até o final me parece ser uma tentativa de fazer isso. Usar perspectiva é um ótimo método para mostrar pela diferença de tamanho a sensação que o personagem sente. E, em artes visuais, você pode manipular a imagem ainda mais e implicar imensidão ou falta de espaço. Nesses casos em específico, e mais alguns, funciona. Em muitos outros, parece uso forçado. Se tentasse fazer isso menos, provavelmente funcionaria melhor, porque às vezes funciona, mas acaba se diluindo com a frequência. O roteiro tem alguns problemas semelhantes, em especial quanto ao coloquialismo, referências e tropos. A maior parte do tempo é algo bastante neutro, mas do nada um personagem joga uma ou duas palavras mais informais. Talvez seja só por eu trabalhar em letras, mas me foi muito notável. Voltamos já. O maior exemplo é um mercenário chamado Robin Locksley, que nem usa capuz. Primeiro, ele é apresentado usando o tropo de caçador, que não é incomum em mangás, por sinal, chamando os personagens principais de coelhos. Essa ideia é esquecida antes do fim dessa luta, ele fala quase sempre de forma bastante neutra, embora com um ou dois momentos de gramática questionável, mas ocasionalmente mudando o nível de formalidade do nada, porque bichano e moleque são tão formais quanto tô te procurando e até que você é bom, ou furtar e conhecendo seu histórico criminal. Muitas das referências e tropos, também, são inofensivas e algumas parecem estar preparando algo para o futuro, e tem algumas ideias realmente bem utilizadas. Essa me parece ser a única personagem bem apresentada. Ela tem uma referência na apresentação e logo depois, a premissa não é particularmente nova e, mesmo assim, não me é um problema. Ela não fica demais, ela não é forçada demais, então funciona. Por outro lado... Saudações, Robin Locksley, líder dos mercenários da base de Sherwood. Bom saber que minha fama chegou até o ladrão dos ladrões. Olha, regentes de 3 distritos me contrataram para capturá-lo, Ian. Mas até que você é bom em esconder rastros. Qual relíquia ou obra rara você pretendia furtar dessa vez? Furtar? Não se engane, mercenário. Aliás, que belo sorriso esse o seu, hein? Você não faz o meu tipo, ladrãozinho. Sai pra lá, sai pra lá. Sério, você achou natural alguém pronto pra lutar falar uma coisa assim do nada? Essa piada costuma funcionar antes da pose combativa, e normalmente a pessoa se oferecendo está sugerindo sexo como um preço para evitar o combate ou proteger o outro da luta. A la Genie. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama esta noite me servir. Sem contar o homem que precisa parar para contar porque não sabe que as pessoas não têm 4 braços. Talvez um fã de Mortal Kombat? Porém, o pior realmente foi a falta de originalidade na história. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Vejamos, irmãos viajando em busca de algo, atacados a mando de um bispo... Hansel é simplesmente Edward sem usar alquimia. Gretel, por outro lado, às vezes parece não se importar com o mundo, enquanto outras ela parece ser a fodona que só se importa consigo mesma. Então... Não! E mais alguns personagens que...
isso nós realmente não temos uma história na primeira revista. A única enfoque que tem desenvolvimento é a busca dos dois pelo pai, que parece que vai ser a jornada inteira. Temos personagens que aparecem por um instante e não fazem mais nada, um deles literalmente só servindo para exposição e para dar uma entrada a outro personagem na trama, que eu imagino que vai virar um vilão só porque seria interessante, o Mega Man. E se o autor estiver ouvindo, pense mais Chapeuzinho e menos todos os outros personagens. Pense menos Pollux e Polis e mais Bolsa. Outra coisa que foi bem feita aqui é a bolsa. Esses personagens, obviamente fortes, carregam juntos uma bolsa sem nunca a mencionar. O que poderia forçá-los a dividir o peso? Isto é preparar algo para o futuro. Esta bolsa pode facilmente passar desapercebida e voltar em outro momento sem problemas. Presta atenção, Geleia. Eu quero que você volte para nossa casa o mais rápido possível e pegue a nossa bolsa. Mas, sem esses dois detalhes, eu não teria por que falar bem do mangá. A não ser talvez que eu aprecio a coragem de colocar coisas sombrias pra assustar o leitor. Às vezes. Mas, feto Chacomão de pedra caindo! Você está dizendo que esse bebê caiu no chão e quebrou! E eu não consigo fechar minha revista depois de uma leitura. 1h30 se você contar escolher os quadros. Não, eu não tinha escaneado quando filmei isso. Acaba que eu não posso recomendar nem a história nem a arte pelo que tem aqui, porque a Warner fazendo o filme da DC, a estratégia deles é: vamos fazer um troço que vão dizer que é maneiro. Nada que você faz para ser maneiro é maneiro, porque não dá pra você fazer esse tipo de coisa. Você tem que fazer alguma coisa boa, e aí um tipo de pessoa vai gostar mais daquilo. E se alguém pode definir o problema antes de ver o seu produto, é um problema grande. Mas antes que alguém venha com aquela péssima ideia de você não está sendo patriótico, essa é uma mídia japonesa usando contos germânicos como base em um cenário steampunk, que foi inspirado em contos ingleses e franceses. E se a sua ideia de patriotismo é só achar ótimo porque é brasileiro... Yep. Ai, meu pâncreas! Eu cresci vendo Chaves. Eu comecei não gostando de Chapolin, passando a ver Chapolin porque era o mesmo cara, gostando de Chapolin e me forçando a ver CNT mesmo sabendo que as vozes não seriam as mesmas, para tentar me acostumar com esses personagens para ter mais da genialidade de Roberto Gomes Bolanhos. E se você não lembrava do programa X-Pirito, não tem de queijo, só de carne. Mas se tem algo que muitos brasileiros gostariam de ganhar de presente de Natal, é um pacote de episódios do Chaves que ainda não tinham visto, com as vozes originais até onde possível. Todos sabendo que existe mais de uma centena de episódios entre Chaves que não foram trazidos, os super gênios da mesa quadrada e o programa X-Pirito. O que eu estou dizendo é que eu sou meio que um fã. Então, quando alguém falou sobre o SBT fazer um show do Chaves para o Natal, eu quis assistir. E eu quase vi. Quase. E eu acho que teria aguentado menos que os 15 minutos da primeira tentativa de ver isso. Calma, calma, audiênciazinha linda, meu amor. Eu não pretendo excluir pessoas que não são fãs. Este é um programa de comédia e de análise, e continua sendo. Se você não via Chaves, você ainda vai poder acompanhar as comparações,
Mas, para uma rápida introdução do conceito, El Chavo del Ocho, que quer dizer o moleque do 8, é uma sitcom para todas as idades mexicana, extremamente bem sucedida, baseada em um esquete de 1971 de Chespirito. Eu não vou expandir sobre Roberto Gomes Bolanhos por questão de tempo, mas basta saber que o apelido dele quer dizer Pequeno Shakespeare. A série combina piadas pastelão e uso de linguagem. Olha aqui, Chaves. Se por um lado eu estou magro, por outro lado também. Equilibrando personagens que estão longe de serem pessoas perfeitas, com momentos de consideração sobre como sua forma de agir é irreal e incorreta. A sensação é de que nós estamos vendo partes engraçadas da vida sem perdoar ou condenar. Por sinal, aquela piada sobre Acapulco na última resenha é por quão parecido aquele garoto se vestia deste personagem. Eu passei um tempo tentando achar algum artigo sobre a inspiração visual do El Chavo. Se alguém souber de algum, me fale, porque isso realmente me deixou impressionado. Calça velha com suspensório, boné com listras. Voltando ao curto em questão, ele é claramente algo diferente do original e não deve ser julgado como original. É uma homenagem, e deve ser visto mais como uma peça no Festival da Boa Vizinhança. Quem eram todas essas pessoas, aliás? O início é uma ótima ideia. Nós sentimos falta desse programa e ver a abertura brasileira sendo recriada funciona. Não ser a mesma música é uma sutil forma de caracterizar o que eu disse antes. Você sente ter sido feito com atenção e carinho. Eu nem notei que a peruca do Celso Portiolli faz ele parecer aquele alien do especial de Natal de Guerra nas Estrelas. Então é um bom começo. Boa produção, bom tom, ainda que eu sinta falta daqueles sons de Atari no boné. Vamos ver quanto tempo eles conseguem manter isso. Querido Papai Noel. Já, toma cuidado pra não deixar essa caixa de enfeites cair, tá bom? A primeira piada. Esta piada é a primeira piada de Hóspedes do Seu Barriga, parte 3, onde ocorre com Chaves tropeçando na Chiquinha, combinada com o fim de uma piada mais frequente, que eu acho que foi feita exatamente pelos mesmos personagens e da mesma forma, em que a Chiquinha termina dizendo tropeçando em alguma porcaria. Eu avisei que se você não tomasse cuidado ia acabar tropeçando em qualquer coisa. Isto é um erro fatal de roteiro. A piada é comparar o Kiko com algo negativo. Qualquer coisa não é negativo, é neutro. Coisa é usado para substituir praticamente tudo. Você teria de parar e pensar: ei, coisa é mais usado para objetos inanimados que para pessoas. Também é usado para pessoas, mas a risada enlatada, cuja lata está estufada de tão ruim que está, me diz que deve haver alguma piada aqui. Isso quer dizer que mesmo a Chiquinha não ofendendo o Kiko de verdade, eu devo pensar que ela estaria pensando negativamente dele e fingir que uma pessoa está pensando mal de outra é uma piada, apesar de toda a história da humanidade e o próprio episódio de Natal da série original que é referenciado diretamente aqui, lutar contra a noção de que é normal uma pessoa falar mal de outra, o que quer dizer que esta homenagem não tem a menor ideia de por que o que está sendo homenageado é bom. Qualquer literalmente tem indefinido como parte de seu significado, e é a única palavra cujo plural não termina em S. Eu sei, eu trabalho com isso. Deve ter gente dizendo que eu estou exagerando. Então, ouça isso. Eu estava aqui escrevendo uma cartinha pro Papai Noel. E você já escreveu uma, Kiko? Kiko, o Papai Noel não é um Papai Noel qualquer para você ser tratado como Papai Noel. Ele é apenas o Papai Noel. Eles param o Chaves, que está começando uma piada que vai continuar por um bom tempo no especial, por sinal. Para Chiquinha dizer que o Papai Noel não é só um Papai Noel, para que ele fosse tratado como o Papai Noel, ele é só o Papai Noel. Se você entendeu, me explica, eu vou considerar meu presente de Natal. Ela está usando palavras de determinação para dizer que o ser único e especial não é um ser comum e ordinário, para ser tratado como o único e especial, porque é apenas insignificante e não especial. Ela começa dizendo que ele é único para terminar dizendo que não é único. E essa não é a piada. A piada original é Bolanhos usando a língua de forma a ser confusa, mas compreensível se você prestar atenção. É o ou vai me dizer ou me negar que quando eu digo mentiras eu falo verdades? Ou o porque causa motivo, razão ou circunstância. Chaves parece estar se contradizendo, mas está sugerindo que a crítica a ele
frase seria contraditória, e o professor Girafales está só sendo específico demais para a maioria das conversas, mas se você ignorar a classificação, pode responder naturalmente. Não é culpa dos atores, os três estão fazendo seus papéis bem aqui. O roteiro está ruim e a direção está ruim, com o imitador Alexandre Porpetone fazendo o Chaves bem e sendo forçado a tentar cair como Bolanhos sabia cair. Se o seu ator não sabe cair, não o faça cair. Nem todo mundo é pateta. E se você não entende o que eu quero dizer com direção ruim, veja isto. Você ficou aí de propósito pra mim tropicar em você. Pra eu tropicar. Quem tropicou em mim foi o Chaves. Isto é Zé Américo, fundador do Café com Bobagem e, acredite, secretário parlamentar do deputado federal Tiririca. Ok. Eu sei que ele pode ter pego alguém de fora da política exatamente para poder confiar nessa pessoa. Mas como eu não comentaria no comediante de rádio que interpreta o Kiko e é assessor de um artista circense que ficou famoso por causa da Florentina? Como eu disse, fazendo seu trabalho. E isto pode estar no roteiro, mas eu não estranharia nada se fosse um adicional dele. De novo e de novo, depois de falar algo, ele enche suas bochechas e faz bico, meio que imitando o Kiko original, mas claramente ciente que ele não é Carlos Villagrán. É como se ele dissesse, agora imagina que isso foi dito 30 anos atrás, quando faria mais sentido. Isso é o que falta na maior parte do especial. É o verso é repetido 44 vezes. Do especial. E a câmera sai dele antes de você poder apreciar a piada. Continuando na odisseia de péssimo roteiro, por sobreviver a uma Caríbides de mau usos, nossa recompensa é sua Scylla. E qual é o problema de eu ficar com os 2 pés e as 2 mãos no chão? É que vai demorar muito até nascer grama aqui pra você poder pastar. Sim, piadas totalmente fora do tom original. Aqui e ali, piadas que são comuns hoje são jogadas sem nenhuma consideração pelo tom. Ah, Fernando, não pode ser tão ruim assim. É hoje. Hã? É hoje. Eles estão sugerindo que o Seu Madruga... Não o Seu Madruga, o Seu Madruga. Vai ser pela Dona Clotilde? É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Lembra toda a discussão nos outros vídeos sobre o que era um racismo acidental e infeliz e o que era danoso e claramente intencional? A mesma coisa aqui. A série original predicava muito de seu humor na ideia de dano físico, e isso me é parte da época e do estilo do seriado. Que era mais desenho animado? Antes de virar desenho animado? Não é pra você pensar, que bom que Seu Madruga está todo roxo. É pra você rir com ele porque nem ele se importa e tudo reseta antes do próximo episódio. Aqui as piadas são literalmente, ele vai sofrer. O episódio pede que você pegue um tridente e comece a espetar as bundas dos que sofrem. O nome disso é sadismo. O resto do humor é reciclagem de piadas do seriado original, às vezes mal executadas por falta de direção. Me dá uma pena do Porpetone. Aliás, o que você achou que eles comiam na Itália no Natal? Porque ele fica bem engraçado quando começa a se desviar como boxeador, e até a queda é melhor que a outra, mas a cena em si não tem efeito antes. Os dois parecem ter medo de acertá-lo e acaba com uma referência ruim de novo. Mas isso é Chaves ou UFC? Boxe! Boxe! Um dos personagens é literalmente um boxeador, e você quer me convencer que a mente do moleque ia viajar pro futuro pra pensar em UFC? Que tal? Ou... Tem algumas ilhas de momentos não estragados por forçação de fanservice ou de modernização desnecessária. Sim, é o amor! É o amor! Mas, para mais um exemplo disto... E aqui estão os Chaves! Foi sem querer querendo! Foi sem querer querendo! Aquele momento em que o Seu Madruga costuma engolir seco e se mostrar melhor do que costuma, vira uma piada de telefone celular, com os personagens de 1979. Professor Silvio Santos! Só porque é SBT? Hoje a cobra vai fumar! Você entende que isso é como ouvir os seus pais falando sobre sexo, né? Meu chapéu caiu, professor Girafales!
as transições são forçadas, passando de Dona Clotilde entrou em casa para Dona Clotilde não está mais do lado de fora. Comercial. Nós estamos só na metade. O que poderia ser pior? Se você morrer, a Rua Augusta vai ficar de luto, Chaves. Vamos modernizar o seriado que nem fala de sexo, insinuando que o garoto de 8 anos é parte de uma comunidade de trabalhadores do sexo. Eu só sei que estou vendo a calcinha da Chiquinha. E fingindo que ele é o personagem pervertido dos animes. Olha isso, enquanto leem a carta do seu barriga, eles literalmente cortam para as pessoas saindo de suas casas. Porque se não fizessem isso, a audiência ia pensar que eles surgiram por magia. Outro gato! E, imaginem vocês, finalmente temos algum conflito. Seu barriga quer derrubar a vila para construir algo novo e age em sua carta como um completo imbecil. Não devo satisfação do que vou fazer, porque quem tem café no bolo sou eu. Talvez isso tenha a ver com ser interpretado pelo cara que literalmente chutou uma assistente na cabeça durante seu programa. Eu já falei que esse pessoal não sabe o que é humor. Agora, a apresentadora do SBT Rio falando que os protestos pacíficos de 2013 eram horríveis? Isso é engraçado. Que comam brioches. Sim, isso aconteceu de verdade. E aqui, finalmente, eu posso dar um elogio para o especial. Subitamente, sem qualquer anúncio, um segundo Kiko surge. Tum, tum, tum. Eu realmente ri disso, pela simples insanidade do ocorrido. Eu achei que finalmente o especial ia fazer algo interessante. Professor Girafales fala que é pai de um e não de outro. Então, na minha mente, ele vai virar Casos de Família, que é um Jerry Springer brasileiro, só que com temas muito atrasados para qualquer um que tenha internet. Eu até cheguei a pensar que eles vão usar a magia da bruxa do 71, que está sendo interpretada pela apresentadora do programa, para solucionar o caso com um feitiço de DNA. Finalmente algo interessante! Eles abandonam isso imediatamente. Todos culpam seu Madruga, e acho que isso aconteceu no show também, mas depois eles saem dessa linha. Dona Florinda briga com o professor Girafales, Chaves medita e fazem uma referência a caça-fantasmas, e aos episódios em que eles pensam que a bruxa transformou alguém em um objeto. Eles fazem piadas de gordo com Dona Florinda, e eu sei que pode parecer misoginia, mas eu acho que é só completa incompetência mesmo. E, em vez de usar estas questões que viram um episódio inteiro na série original, eles só fazem que vai ser importante, mas abandonam ou usam forçado. É como se eles quisessem fazer referência, mas usassem 7 vezes mais do que deviam e tentam remendar os buracos com piadas modernas. Vale lembrar que nós estamos na era pós-contemporânea. Pois é, contemporânea. Eu sei que essa é uma piada forçada, mas esse especial não saberia. O especial mostra que o roteirista não sabe o que é uma casa. Já sei onde vai ser a ceia de todo mundo aqui. Onde? Na minha casa. Ou ao menos não sabe que a casa do Chaves não é o barril. Eu estou tão surpreso que o roteirista não tenha se dado ao trabalho de pesquisar sobre o assunto. E o que diabos é isso? É para pessoas poderem ficar em pé e pegar as coisas na mesa mais fácil? Não é nem como se não pudessem pôr uma tampa no barril e pôr o peru em cima para fazer essa piada que ainda assim não faria sentido. Isso não é guardar leito, querendo dizer ficar na cama, que não tem como traduzir bem do espanhol. Por sinal, e eu sei que isso está décadas tarde demais, e se o médico dissesse que a cama é importante? Aí ele guardar a cama seria porque não entendeu a cama como descansar. Eu sei que é bobo, mas o show é bobo. E esse é o problema. O especial não captura o tom do original, e se tivesse o seu próprio tom não seria problema. Mas não tem. É só mais um caso de... Eu estou dizendo que é engraçado. Heia! Heia! Eles até param tudo pra dançar do nada, como se fossem por algum motivo pôneis. Eu fiz essa referência só pros brones verem o canal. Valeu a pena. Enfim.
Infelizmente, essa é a sensação que eu tenho vendo esse especial. Pra que você vai fazer algo assim se você não vai se dar ao trabalho de fazer sentido? O final são eles brindando com sanduíches de presunto. É um bom final. É uma imagem que eu posso imaginar em um episódio de Ano Novo da série original. Talvez em uma versão mais anos 80 do seriado. Eu literalmente fico com dó desse final porque ele merece estar em um episódio melhor, junto com alguns dos atores aqui. Como diabos eu não consigo achar nada sobre Felipe Levoto quando ele talvez seja o único aqui que passa uma forma de atuar perto da do personagem original? El Chavo é parte do imaginário latino há anos e inspirou tanto quanto Tom e Jerry. Por que não fazer algo de verdade? Por que não tentar entender em vez de imitar? Como assim, quando que volta? Depois do comercial. O quê? Uma garota da lua que nem é um coelho? Eles pelo menos chamam ela de cara de lua cheia? Antes de mais nada, eu conheço Flaviana Rangel. Ela foi minha professora no Nikkei, uma escola de língua e cultura japonesa no Rio, e é por isso que eu soube deste livro. Se não fosse por redes sociais, talvez eu nem soubesse do livro ou que ela estava envolvida. Além disso, essa história é bem nova e eu acho que merece ser lida, então eu vou evitar detalhes e eu aviso quando entrarmos em partes da história. Uma coisa que pode ser dita sobre Luana, a filha da lua, é que é bastante brasileiro. Ao longo dos anos, tentando definir o que seria ser brasileiro, alguns vão para extremos nacionalistas, isto é, indígenas ou Amazônia, mas a maioria fica no exclusivismo por fama, ou seja, futebol, carnaval e a invenção do avião. Americanos, vocês têm seus pioneiros, nós temos os nossos, mas vocês têm que admitir que os aviões não deveriam funcionar como as naves de Melmac. Então, o que eu chamaria de brasileiro? Não diferente dos Estados Unidos, é a mistura de tudo. Diferente do que muitos dizem, carnaval não é uma ideia incomum. Celebrações semelhantes ocorrem por quase todo o mundo. E futebol? É um jogo de origens africanas conhecido como um esporte bretão. Ah, mas nós não somos os melhores do mundo? Mesmo? Então, por que esses dois seriam brasileiros? Porque vieram de fora e foram adaptados. A adaptação é brasileira. E esse é o caso de Luana, a filha da lua. Não é algo único, mas é algo verossímil ao Brasil em que vivemos. Ei, disse Luana, exaltada. Ih, desculpa, escapuliu. Porque nada diz brasileiro como referências a programas mexicanos. Isso quer dizer que é bom? Não. Quer dizer que eu posso ver isso acontecendo no nosso mundo sem que tudo se passe em algum canto super perigoso do mundo que ninguém nem esbarra sem querer? Ou em cenários acessíveis apenas por botas? Isso, claro, traz o bom e o ruim. Por um lado, temos uma protagonista indígena trazendo algo que não vemos muito, e ela não é colocada como devendo ser mais comum do que é, ou alienígena ao cenário. Ela é uma garota comum por ter crescido no mesmo Rio de Janeiro que conhecemos. Por outro lado, temos uma orelha dizendo: esta obra carrega em si outra característica ímpar, que é apresentar ao leitor o mundo da mítica indígena brasileira, um panteão originalmente nosso e quase inexplorado na literatura. Este livro é brasileiro de verdade, seu leitor que ousa ler coisas não nacionais. Compre! Compre! Eu duvido que isso seja dos criadores. É de fato uma produção bem brasileira. Agora, para a arte em si, precisamos dar uma passadinha no visual. Não é uma história em quadrinhos ou light novel, mas algumas considerações merecem comentário. Primeiramente, ainda é difícil achar ilustrações em que a beleza de uma minoria não é vista por olhos demasiadamente europeus. Mas, se na capa Luana ainda te parecer ter traços suaves demais,
Eu diria que as ilustrações internas passam bem os lábios e olhos mais indígenas. A prata no nome ou luas não me impressionam tanto quanto o contraste de cores no cabelo de Luana. E falando em luas, o que eu achei mais legal visualmente é que cada capítulo começa com uma lua, então elas vão demonstrando bem a passagem do tempo. E quando você continua o capítulo, dá pra você ver a lua ainda um pouco. Então dá a impressão que a lua está sempre presente, e isso contribui para o tom. Quanto ao texto em si, a história me foi muito boa, apresentada em um bom ritmo e no geral bem desenvolvida. A personagem principal apresenta um desenvolvimento interessante e outra das personagens mais presentes apresenta um histórico também bastante interessante. Se alguma coisa, apenas um momento me foi realmente uma quebra notável no fluir do desenvolvimento, e talvez uma escalada um pouco rápida demais no nível do conforto final se comparando aos outros. Isso quanto à história deste livro. Quanto à apresentação do mundo, eu não senti qualquer problema de ritmo e claramente considero a introdução de mais informações nos futuros livros. A história em si não é particularmente inovadora. É uma protagonista jovem em um mundo de magia que não conhece bem, com uma ameaça a perseguindo. Nada particularmente novo, mas a execução não me parece estereotípica demais. É um mundo envolvente. A contracapa fala ter um punhado de Harry Potter, porque toda magia em livros é Harry Potter, sempre, nunca houve nada na literatura jovem com magia antes de Harry Potter! Eu diria que me parece mais ser um anime, considerando foco em jovens, cabelos de cores incomuns, e se passar em um mundo de mitologias, plural, que sempre existiram, mas são ignoradas pela maior parte das pessoas. Isso não quer dizer, entretanto, que seja só um transplante de cultura japonesa no Brasil. Pelo contrário, dá pra ver sinais de influência americana, claro, além de nada parecer ocorrer fora do Rio de Janeiro, como já disse antes. Dito isso, existem alguns problemas técnicos que podem tirá-lo da história por um instante quando você os nota. Vitória apenas continuava, altiva, a desfilar indo em direção à água, que de tão gelada fez a loira perder a pose rapidinho. Luana e Ingrid caíram na gargalhada. Porque eu li como uma vírgula? Porque está escrito como uma vírgula? Há desde momentos como este, em que você sabe o que querem dizer, mas ainda chama sua atenção um pouco, passando por questões de padronização, como o uso de num, ter aspas, enquanto vambora é posto como uma palavra comum. Internet está em itálico, e Data Show precisa dos dois, porque é algo tão incrivelmente único neste mundo de magia. Ah, e essa vírgula depois das aspas seria correta, mas em caso de pontos, estes vêm antes, porque gramáticos te odeiam. Tem vários desses momentos. Eu não estou dizendo que eles deveriam seguir os padrões e pronto. Eu acho muito mais claro se você mantiver sempre as aspas com as palavras e sempre pontuar depois. É mais lógico e mais instintivamente compreensível. A questão aqui é de consistência. Se vambora vai ser apresentada como palavra normal por ser comum, assim como pra e tava são, por que não num? E se o itálico é para dar destaque, porque as aspas em Data Show? Internet seria realmente algo tão incomum a ponto de precisar de destaque? Por outro lado, teve um ou dois momentos em que eu realmente não tive certeza quanto à intenção. Em particular, na página 122, quando ocorre a seguinte passagem. Naldo juntou-se à conversa, passando o braço por sobre os ombros largos de Pedro, que não ficou nada satisfeito com aquela intromissão em seu momento. O que está sendo destacado aqui? Que a ideia de momento não é temporal, mas situacional? Que o momento era dele? Que o momento teria significado romântico? Eu realmente não tenho certeza. O que eu estou dizendo é que o livro precisa muito de uma revisão. Ah, e os travessões para separar explicações não deveriam gerar uma nova linha na continuação da fala. Isso me confundiu mais de uma vez. Quando voltarmos para a sala eu mostro. Aliás, eu tava muito afim de dar uma olhadinha no shopping mais tarde. Eu vi uns modelos que vocês vão amar. Eu tô louca por isso, não vejo a hora de mostrar pra vocês, falou Vitória, eufórica. Luana riu daquela empolgação. Você não quer que um leitor abandone uma boa história por confusão, ou que parem de prestar atenção por um erro engraçado, por mais infantil que seja. Assim que terminaram de comer, Ingrid juntou as caixinhas do restaurante e as jogou na lixeira da cozinha enquanto Luana lavava os copos de suco que tinham bebido. Não, eu tô falando de ter que falar isso tudo tão rápido, sem uma vírgula. Mas comer Ingrid ficou estranho, sim, é. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Outra coisa que me tirou da história ocasionalmente é um pouco mais controversa. Eu não tenho como dizer isso de outra forma, mas eu fiquei um pouco desconfortável com alguns momentos de descrição racial.
Eu sei que quando você está escrevendo, você precisa de toda a descrição possível. Ninguém quer se repetir demais. E não é toda vez que raça é mencionada que passa essa impressão. Então não parece ser malicioso. É só que, em alguns momentos, parece que a descrição está reduzindo em vez de ser uma metonímia. Por exemplo, apesar de possuir a típica pele ocre dos índios, Luana pôde sentir que ficava vermelha. O calor nas faces denunciava-o. Por que a cor da pele de uma pessoa influenciaria se ela enrubesce? Aqui eu tenho que pensar que a personagem está sendo reduzida à sua cor de pele porque nenhuma pessoa se surpreenderia com corar. Se estivesse surpresa por estar corando, não acharia que corar era impossível. Não é só ela, já que a mãe dela é ítalo-brasileira com nariz de gavião. E nem é uma questão puramente racial. Uma das amigas de Luana tendo momentos parecidos quando é chamada de loura, ainda que esses dois casos tenham sido menos desconfortáveis. Eu devo dizer que gostei muito do trabalho da língua no geral. Temos um professor alto se chamar Bandeira, por exemplo. São detalhes que podem passar desapercebidos, mas são interessantes quando notados. Outro exemplo seria que a garota mais popular é loira e a segunda garota mais popular tem cabelos prateados, logo ouro e prata. Por outro lado, caímos na questão racial porque sua amiga, que seria a terceira mais popular, é negra e acabaria sendo bronze. Entende o que eu quero dizer quando eu digo que a associação racial aqui diminuiria a garota a ser só a sua cor de pele? Não me entendam mal, embora eu tenha achado alguns problemas, isso não quer dizer que este é um livro ruim. Pelo contrário, se eu tivesse que dar uma nota, eu diria que é um 8 de 10 fácil. Talvez um 9 para pessoas que gostam em particular de livros de realidade fantástica. Algumas cenas realmente me foram bastante vívidas e atmosféricas, tanto me fazendo rir em alguns momentos engraçados, como a cena da praia mencionada antes, quanto sentindo a tensão em momentos de conflito, tanto físico quanto emocional. E estas contrastam bem com o resto, meio que criando uma atmosfera de normal nos demais momentos por isso. Então você não tem só picos, mas altos e baixos, fluindo como a maré sobre a lua. Eu só não falei mais das coisas boas porque eu teria que entrar na história. Então, se você quiser saber um pouco mais, eu vou entrar no assunto agora. O que quer dizer... Voltando à questão de ser animesco, eu quero dizer da melhor maneira possível. Chegou à rua e atravessou, a passos largos, o máximo que podia. Deu apenas uma mordida no sanduíche de queijo e peito de peru. Percebeu logo que não dava para correr e comer ao mesmo tempo. Então decidiu se alimentar assim que chegasse ao seu destino. Ou seja... E é particularmente interessante como ideias comuns a cenários japoneses são integrados facilmente à história. Sentia-se leve, feliz, sem saber o porquê. No entanto, não se preocupou em procurar uma razão. Esta é uma situação com a qual as pessoas podem se identificar, mas que eu não vejo apresentada muito. Então acrescenta algo sem parecer estrangeiro ao Brasil. Me dá dinheiro pra comprar orégano pra Jo, já disse ela esticando a mão. Tá bem, vá num pé e volte no outro, entendeu? Disse a mãe entregando a nota de R$20. R$20 pra comprar orégano? Sim, se encaixa perfeitamente no Brasil. Aliás, o livro pode parecer errado em algumas semanas. Pode-se ver a influência americana também. Digo, 2 das 3 amigas são de família de classe média alta, passando tempo em shoppings e comprando coisas com notas de R$50. Óbvio, tem algumas coisas cujas influências não ficam tão claras. As 3 amigas são as mais populares da escola, literalmente a primeira, segunda e talvez terceira mais populares. E tem uma rival. Populares numa panelinha parece teen movie, mas ordem de popularidade parece mais anime. Nessa hora, um cuco saiu de dentro de sua casinha para cantar e anunciar que já eram 22 horas. Hora de fechar o shopping. Não, ninguém falou de relógio cuco antes. Isso ocorre em uma loja que tem um visual bastante incomum, então não é destoante. Mas é isso que eu quero dizer. Esse livro não tem medo de colocar coisas que não seriam exatamente comuns, e isso é algo que eu realmente aprecio. Outro ponto forte é o humor. Não apenas o humor aparece naturalmente, ele não se confina a apenas um tipo, podendo ser sutil, como o professor Bandeira, e uma pessoa com poderes ocultos ser chamada de dormente quando é sonâmbula, humor referencial como Escapulio, ou cenas completas de humor.
Quer assistir um show? Vai pro banheiro e se olha no espelho. Show de horror de graça. Então você gosta de feirinha, é? Vai ver que até comida pega na xepa da feira, zombou Brenda. A loira virou para Luana. O que é xepa? Sei lá. Como eu respondo isso? Um ponto fraco, por outro lado, é uma tendência de cair em clichês que não fazem sentido. Por exemplo, enquanto explicando o sistema de crenças dos usuários de magia, a tutora de Luana diz que os homens ainda viam a gravidez e o nascimento como algo sagrado, recebido diretamente dos deuses. O que é possível, já que a própria ideia de biologia não existia. Isso aqui acontece, ninguém sabe os detalhes, associam com o sobrenatural. Eles acreditavam que as mulheres engravidavam deitadas ao luar através da grande deusa personificada como a própria lua. E bum! Você quebrou o realismo? Eu sei que não tem uma era exata aqui, mas assim que existe o conceito de habitação, isto é, tetos, ninguém nunca notou que mulheres que não saem de noite também engravidam? Que pessoas engravidam em épocas de céu nublado, quando a lua não está visível? O grande problema aqui é essa noção ainda comum de que o ser humano pode ter conhecimento e não observar os seus arredores. O ser humano já acreditou que doenças vinham do nada, depois que vinham de miasmas, os odores fétidos de matéria orgânica em decomposição, e finalmente micróbios. O que eu quero dizer é que, assim que esse mito esbarrasse no conhecimento que temos hoje, essa ideia teria de ser adaptada. Você não pode simplesmente ter conhecimento que não se encaixa na realidade. O que está sendo feito aqui é dizer, é magia, eu não preciso explicar. Os elementos são então descritos na página seguinte dentro dessa mitologia. A terra é o corpo dela, o ar o seu sopro, o fogo o seu espírito e a água o seu útero vivo. O que quer dizer que nesta visão de mundo, Banhos são nojentos. E você realmente quer associar a água à ideia de criação apenas? Água como elemento é associada à pureza, visto seu uso para limpeza, além de manutenção da vida e de saúde. Que tal sangue? Rios são como veias e artérias, sabe? Essa escolha me parece realmente diminuir a influência do elemento ao nascimento do ser vivo. Além do fato que, é claro, Banhos são nojentos. em todos os casos, as descrições de cena são ótimas. Além da fluidez entre elas, como disse, as cenas em si são pintadas bem, tanto passando a personalidade dos envolvidos, quanto o cenário em que ocorrem vividamente. Eis uma pequena seleção para rápido consumo. O que houve, Andressa? Seus cabelos. O quê? Os seus cabelos. Eles estavam brilhando. Por que ele teria roubado uma Hellis pulseirinha de couro? Nem mesmo poderia chamar aquilo de bijuteria. Luana sentia tanta raiva que andava pelo quarto de um lado para outro, bufando e apertando a cabeça com as mãos. Então avistou o livro grosso na prateleira sobre o monitor e o catou. Abriu e começou a rasgar as páginas aos berros. Nightmare Moon. Meu exemplo favorito ocorre já no começo, quando Luana está voltando para casa à noite. Quando entrou naquela rua mal iluminada por postes que pareciam se esconder atrás de galhos de árvores, raciocinou que não havendo ninguém por perto, logicamente nenhum mal poderia ser feito contra ela. Pensou que logo estaria em casa e isso a animou a continuar, a despeito de seu coração disparado. Foi quando as lâmpadas dos postes começaram a piscar e a escurecer lentamente até deixá-la no breu total. Agora, genuinamente apavorada, apertou o passo, mas logo sentiu como se tivesse algo segurando suas pernas. Era algo sutil a princípio. Então foi se tornando mais forte, mais aprisionante. Sentiu como se várias mãos a pegassem. Estava presa desde os tornozelos. Foi sentindo que estava imobilizada, gradativamente de baixo para cima, até seu pescoço ser pressionado, como se alguém a estrangulasse. Tentava lutar, mas até suas mãos estavam coladas ao corpo. Tudo era escuridão, e ela estava tomada de sombras por todos os lados. Sequer a luz da lua ou estrelas iluminava o local. Luana perdia o ar e sufocava. Não conseguia sequer emitir som. A descrição é tão bem feita que eu me lembro de me sentir sufocando um pouco enquanto eu lia. E enquanto visualmente a descrição parece ser algo mais como Ghost, a impressão que eu tive era mais como isso. E, claro, eu tenho que mencionar um dos clichês que mais destroem não só a verossimilhança, mas também a tensão de qualquer história. Foi a senhora que me salvou aquela vez na praia, não foi? Sim, Luana, porque você ainda não domina o poder incrível que existe em você e sua hora ainda não havia chegado. Mas você precisa ser mais prudente. Por quê? Se ela vai ser salva quando tiver uma ameaça.
Não só ela está falando com uma deusa, o que torna este um caso de Deus ex machina literal, se existe uma hora certa para tudo, toda a noção de livre-arbítrio morre e nada do que fazemos é por opção própria. Isso é particularmente notável porque o livro trabalha essa noção de se salvar por pouco muito melhor na ótima cena das sombras mencionada antes. Naquela, também, seria algo inesperado e não estabelecido antes, só que aquilo vai ter grandes implicações na história, não só de tom, mas consequências reais. E a saída parece ser algo mais natural devido à própria natureza da personagem. Fim das contas, eu recomendo. Não se deixe enganar pela orelha tentando vender o livro por culpa, ou quão diretas as descrições nela e na contracapa são. O texto em si não cai no erro de ser tão direto. Como eu disse, o ritmo é muito bem trabalhado tanto para um livro quanto para uma introdução a uma série. Além disso, eu não leio com tanta frequência, então eu não posso dizer quão próximo ou distante está essa história do que você encontra por aí, mas eu posso dizer duas palavras. Eu gostei. Eu gostei mesmo com os detalhes problemáticos, como eu não precisar me preocupar em onde vai cair uma bigorna depois de eu jogar ela pra cima. Eu me pergunto o que isso quer dizer. Bem, o mês da morte veio e se foi, e o canal morreu um pouco. Mas que melhor motivo para contemplação do que essa região desconhecida, cujas raias jamais viajante algum atravessou de volta? Não muito tempo atrás eu fui no Vila Anime, um evento nerd otaku aqui do Rio de Janeiro, e eu comprei algumas histórias em quadrinho independentes que vão ser os assuntos nas nossas próximas resenhas. E nós começamos nosso Gogatsu, Mês da Língua, com Crânio, edição especial. Publicada por uma cooperativa de quadrinhos independentes brasileiros, esta revista reúne 3 histórias de anos diferentes que realmente mostram uma evolução no trabalho e aspectos diferentes da caracterização do herói. E eu nunca tinha ouvido falar dele. Um personagem de quase 30 anos e eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu me pergunto por que isso seria... Deixando de lado os horrores do mercado de quadrinhos brasileiro, Aquaman e Mulher Maravilha não podem ter leitores exclusivos. Eu deveria comentar a capa, e eu só tenho elogios a fazer, ou quase, sobre uma imagem da cidade. Crânio voa se perguntando se gosta ou não da fonte na capa. Não tem por que ele estar como está se não estiver parado olhando para o título. E ele não está com os braços para frente voando determinado, nem está olhando para a cidade, então não pode estar abrindo os braços para flutuar parado. Entretanto, isso não me é um grande problema. Um problema maior é a mão esquerda de bebê e o pulso direito quebrado. E a expressão séria é um pouco problemática, especialmente com os olhos brilhantes de Evil. Mas, para mim, nenhum desses problemas é realmente o bastante para quebrar a composição do personagem verde sobre o fundo vinho. Até o escurecimento das pernas do personagem, se juntando à cidade, sugere de onde ele está vindo e talvez ele ser parte da cidade. Mesmo não podendo desver as mãos, a única coisa que realmente me parece merecer comentário é que o esquema de cor do personagem poderia ser melhor. A contracapa tem vários problemas, como a simplicidade do horizonte ou o fato do herói não ser gigantesco como pode parecer, ou, algo que eu particularmente odeio, a implicação inevitável de bom igual a cristão, que se dá aqui e vem sendo usado tanto na mídia brasileira. Eu moro em um país em que fanáticos continuam sugerindo que sua religião é justificativa para atacar outros. E aliás, DC, este é um deles. Ele atacou ateus em TV aberta sem motivo nenhum.
E eu realmente não gosto do meu país sendo representado por fanáticos. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Ainda assim, eu não tenho dúvidas de que o herói está flutuando e não voando, ao mesmo tempo em que as partes amarelas do uniforme saltam com facilidade aos olhos, ainda que o personagem em si não o faça. Ainda assim, é melhor do que a contracapa de dentro, onde o fundo de vulcão em erupção com lava-limão não é ruim, embora provavelmente melhorasse com coloração diferente, serve de cama para que o primo do esqueleto sente na cabeça da estátua. E a estátua estar ligeiramente marrom não ajuda. Eu posso apreciar ela não estar imponente como olha que ótimo, sendo mais um detalhe que uma imposição, mas o espectro aqui está verde de enjoo, provavelmente de tanto fazer cancan. Ha! A primeira história, Origem, nos mostra a terra natal de Crânio, o planeta Strong, que parece ter uma variação do Maracanã, pirâmides e prédios um tanto mais curvos, à la paisagens das aventuras de Sonic, que parece também ser a inspiração para os cabelos dos alienígenas. O planeta celebra o nascimento de gêmeos na família real usando a saudação vulcana, uma delas aparentemente indicando que astronômicos também sofrem de polidactia. Obviamente não é um polegar, embora mãos de astronômicos não sejam notadamente diferentes das dos humanos, quando não quebram. Mas nem tudo são flores, até porque Strong não é mostrado tendo flores. Borboletas, claro, mas não flores. Tudo poderia ter continuado assim se o Imperador Voxt não tivesse feito uma união conjugal com a Imperatriz de Ibranium. Primeiro, parabéns por fugir da noção de que casamento é uma ideia universal. É algo que ajuda em muito a tornar a civilização verossímil. A ideia de união por sentimentos continua válida, sem exigir as ideias de religião ou de casamento é sagrado. Então parabéns, autor! Você teve a noção de outro como igualmente válido. Ao mesmo tempo que você diz que casamentos entre dois grupos vão gerar seres malignos. Por que o problema seria a união conjugal? Note que o autor não vai dizer em momento algum na história que isso gerou estresse, ou que isso atiçou fanáticos, o que em si já seria um ponto de vista estranho. Não, ele diretamente associa o problema ao casamento entre grupos diferentes. De qualquer forma, o terrível casamento real gera um par de irmãos gêmeos, mostrados ao público em ângulo particularmente genital. Um deles é Haran, nosso herói, e o outro é Croc. Adivinha qual é qual? E desde sua primeira aparição, os dois já têm seus símbolos. Isso pode ser uma tradição alienígena? Senão, Haran seria um besouro devorando a Image, e seu irmão seria o terrível exclamador. Just call me Mr. White. De qualquer forma, eu não vou dar muito mais detalhes da história, porque eu acho que vale a pena ver por si mesmo. É uma história básica, mas não é mal executada. Eu vou apenas dizer que Croc chega ao poder e Haran é enviado para a Terra depois de passar por uma lavagem cerebral. E parece que a intenção é dizer que apagaram a memória dele, não que ele teve sua personalidade alterada. Até que a cápsula cai na Amazônia e a história termina com uma página dizendo que Haran passa a ser perseguido pelas Forças Armadas, ganhando o apelido de Crânio por sua inteligência, sendo sempre capaz de fugir de seus perseguidores. A escolha das imagens é um tanto problemática. Temos soldados com armas, Crânio destruindo o rotor de um helicóptero. Aqueles soldados estão mortos. E uma rede sendo solta em cima dele. Se ele é mais pacifista, que parece ser a ideia nas outras histórias, por que destruir o helicóptero em vez de sair voando? É provavelmente para mostrar o poder dele, mas isso não só já foi mostrado, quanto pode ser mostrado melhor, como vamos ver na próxima história. E se ele saiu voando para atacar o helicóptero, por que ele estaria no chão para ser capturado? O segundo helicóptero está ainda mais alto pro caso do alien nunca antes visto poder voar? Ou talvez tenham invertido a ordem dos quadros? De qualquer forma, alguns morreram. Isso parece ter ficado claro, já que a página termina com uma notícia dizendo que Crânio salvou um menor abandonado de um grupo de traficantes. Comentário social! Espera, por que nós não vemos isso? Se você vai inserir algo para esclarecer que ele vai ser um herói, por que não estamos vendo? A história termina nessa nota, dada pelo jornalista mais pescoçudo do mundo. A segunda história não tem realmente nada particular a se mencionar. A filha de um casal circense brinca sem saber que o leão do circo está solto. Nosso herói a salva, mas os pais acham que ele está tentando abduzi-la, até verem que ele a salvara.
Nada me foi particularmente bom ou ruim visualmente, fora a mãe aparentemente usar calças feitas da nuvem de poeira do chiqueirinho, a linha que segura o nariz do palhaço da menina ser mais detalhada que o necessário, o que me levou a pensar que ela estava de máscara, eles eram uma família de supers e ela está pronta para se juntar ao Insane Clown Posse. Ah, e a mãe decide abrigar Crânio antes da história começar. Ou seja, sem bom motivo. O pai liga para denunciar sua presença só porque falam mal dele, ou seja, sem bom motivo. E a polícia para de procurar Crânio lá simplesmente porque o pai diz que foi trote, ou seja, sem bom motivo. E mesmo o pai agora defendendo Crânio, ninguém tenta encontrá-lo. Ou seja, sem bom motivo. O mais importante, porém, é notar a evolução do personagem. Enquanto a primeira história não é particularmente inovadora ou demonstra a personalidade do personagem, o narrador literalmente dizendo quem é bom e quem é mau. Ei! Na segunda história, ele luta contra uma fera que é uma ameaça real e chega a feri-lo, sem usar ataques mais fortes que poderiam matá-la, confirmando suas intenções. A situação de Crânio é mostrada em vez de narrada, e isso deixa a história bem melhor. De fato, uma das maiores forças do personagem, a meu ver, é o paralelo dele ser mudo e não lhe darem atenção. Mas isso só é sentido em uma história como esta, em que ser completamente heróico ainda resulta em ser perseguido. E esses dois fatores são particularmente bem explorados na última história da revista, Pesadelo. Eu não vou entrar em grandes detalhes porque eu diria ser a melhor história aqui, mas de forma rápida, Crânio está em um canto sem saída e tem que escolher por atacar pessoas inocentes, e a conclusão da história solidifica sua integridade ao mostrar que ele fica feliz não por sua sobrevivência, mas pela de outros. Eu tenho orgulho de ter criado na Wikipédia uma página para o Crânio e uma página para Francinildo Senna, o criador do Crânio e ganhador do Prêmio Bigorna de 2008 de melhor roteirista. Infelizmente elas foram deletadas por falta de relevância. Eu não posso dizer que eu sei muito sobre o Crânio, mas eu com certeza posso dizer que essa última história merece ser lida. Ah, meu Deus, não é possível! Acabou o café! Eu vou fazer mais e já volto. Uma história para crianças é essencial. É mostrar como o mundo é mostrar por que o mundo é como é. É ajudar a pensar em como mudar o mundo de como é para como deveria ser. Então o que fazer quando uma única história para crianças pode custar R$10? Quando um livro pode custar R$30, 60 se for novo? Quando o trabalho no seu país é pouco remunerado e altamente taxado? Aliás, feliz 2º de junho, o primeiro dia pelo qual talvez você veja dinheiro, se for pago. Então o que você faz para suavizar as cordas ao seu redor? Bem, sempre haverá alguém fazendo cordel. Bem, vamos à explicação. Não, eu não estou dizendo que Professor Lâmpada é um cordel. É uma história em quadrinhos. A questão é que, além do imenso valor, disseminando tanto tradição oral quanto histórias mais tradicionalmente conhecidas para pessoas que talvez não teriam acesso a elas, cordéis também têm uma influência considerável na literatura brasileira. O caso hoje é particularmente interessante porque a influência não é na mídia em si, senão pelo suporte. Cordéis têm tradições, como usar letras manualmente alinhadas ou máquinas de escrever, ou serem escritos em rima e serem versões poéticas das histórias contadas indiferente da origem. Estas pequenas revistas ainda continuam com o uso de papel colorido e material criado de forma menos padronizada e mais manual, o que dá uma certa personalidade ao produto final. Eu não sei quão comum isso é, mas é com certeza uma combinação interessante. Além, é claro, de chamar atenção por ser diferente e provavelmente manter o custo de produção baixo, o que você vê refletido no preço das revistas. Hoje temos 3 Cordé 3. Então vamos começar com The Lamp Adventures. Algumas pessoas mudam o seu traço para seguir a tendência do mangá. Outras jogam inglês sem motivo. São 12 histórias, então vamos ver só algumas. Essa primeira história não estaria aqui, mas ela precisa estar, ok? Você vai entender.
Lâmpada, quais são os seus planos para as férias? Ficar em casa economizando dinheiro. Mas que pão duro você é! Não, é que eu não recebi o 13º mesmo. Piadas de professores não sendo pagos. Que inova... Isso está acontecendo no Rio de Janeiro agora mesmo. Não só essa história é de janeiro do ano passado, nós estamos em junho e vários funcionários públicos ainda não receberam tudo que lhes é devido. Professores não são pagos. Eu nunca ouvi isso antes. Eu sei, não é nada de novo. O que eu quero dizer é que a história é bastante atual. E, se um dia isso mudar, tomara! Ainda vai ter valor histórico. É uma simples representação de uma situação que é comum há anos do ponto de vista de quem é afetado por ela. Em geral, as aventuras do Professor Lambda estão entre esta comédia ácida de crítica social, algo que eu realmente aprecio, porque o brasileiro precisa desesperadamente de crítica social, e comédia à la desenho animado. Já que eu tenho que ficar em casa, eu vou descongelar a geladeira. Tem gelo demais. Esquimó! Gelo, senhor? Uma coisa que eu tenho que dizer é que os quadrinhos de Jorginho são acerto e erro. A apresentação não é exatamente elaborada, o que combina com o toque de ser tudo mais manual e pessoal, mas também me dá a impressão que o impacto poderia ser melhor com um pouco mais de desenvolvimento. A história seguinte, por exemplo, simplesmente mostra o Professor Lâmpada sendo afetado por ser carnaval. Você entende a emoção do personagem, até que no último quadro ele parece mais o vago aliviado do segundo quadro do que aborrecido ou irritado, como a história sugere. Ainda assim, além deste livreto ter custado pouco, as histórias de ponto de vista pessoal são interessantes e estão intercaladas por crítica que, de novo, o país mais que precisa, incluindo 4 histórias de como o carnaval exclui as pessoas que não gostam dele, presente, e 2 sobre a absurda atenção e gastos com as Olimpíadas de 2016. E como professor, eu posso facilmente dizer que todas as instituições de ensino tiveram problemas, graças à imensa falta de organização e a essa péssima cultura de espetáculo que os governos do Brasil continuam usando. Além disso... Hoje eu tô feliz. Apaguei a tocha. Continuamos os quadrinhos de Jorginho com Conde Combrácula. Conde Combrácula. Eu adoro que mesmo com essa apresentação mais pessoal que profissional, o logo ainda tem presas com gotas de sangue. Eu não sei se é por ser ridículo, mas eu adoro o design desse personagem. Combis são quase tão presentes na cultura popular brasileira quanto fuscas. Então essa apresentação me parece mais efetiva do que, por exemplo, o sotaque mineiro de Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Segundo o prefácio, este personagem era uma versão vampírica de outro que o autor desenhava bastante na época, Genovevo. Uma Kombi de óculos com olhar inocente e bem mais janelas do que uma Kombi teria, eu acho. Talvez seja uma Combizine. No caso de Genovevo não me faz tanto sentido, mas no caso de Combrácula, eu adoro esse nome. Os óculos aumentam o ridículo, junto com a capa. Enquanto o Professor Lâmpada não é tão visualmente interessante, ainda que eu goste do Lampadinha. Por exemplo, na revista em que vimos, tem um total de 1 quadro em que a cabeça dele ser uma lâmpada faz alguma diferença. Eu imediatamente quis comprar esta só pela capa. Infelizmente, a revista não é tão boa. Ela conta com um total de 4 histórias, das quais as 2 de uma página só são as melhores. E só uma realmente me pareceu boa. A última história se resume ao conde atacando uma casa, sendo preso do lado de fora por alho, e então simplesmente movendo o alho para fora do caminho, telecineticamente. Mas se ele pode fazer isso, por que não jogar fora a cruz que o cara usa contra ele antes? Ou trazer o cara para fora? Não é uma limitação dos poderes dele, se não limitar os poderes dele. Mesmo assim, ainda é um momento notável. O autor diz que quis deixar o personagem como anti-herói, mas tem um bom potencial aqui para um vilão, se esse tipo de imagem for usado. A primeira história, que é a segunda melhor na minha opinião, não é boa como história em si. Conde Combrácula ataca um homem que está com a língua de fora, chamando alguém de sensacional, e diz que ele estava olhando para uma adolescente. Por um lado, eu entendo o problema. Eu mesmo já falei do uso da palavra novinha e do vídeo de alguém em uma comunidade falando que quer que sua filha de menos de 14 anos, grávida, ande sem sentir vergonha. Sim, eu vou continuar insistindo em tentar achar esse vídeo que pedia a maioridade aos 10 anos, porque eu acho que é a melhor evidência que eu já vi de quanto a extrema sexualização que nós temos, por exemplo, no funk carioca, afeta a população. Por outro lado, mostre, não conte. A única forma de saber qual é o problema é a exposição do personagem. E, eu devo dizer,
Existem pessoas como eu que parecem ter alguns 5 anos a menos, então uma pessoa adulta pode parecer uma adolescente. Mas isso tudo pode facilmente ser corrigido. Basta você mostrar uma escola no fundo com a pessoa sendo vista saindo, associação de idade confirmada com um extra de hierarquia social se você colocar mais claramente que o homem olhando é um adulto. Por exemplo, se ele tiver de terno ou tiver um bigode, sei lá. Infelizmente, essa questão é ainda mais clara na seguinte. A Faxina, uma história de 3 páginas onde Count Drácula ataca várias pessoas por estar revoltado com o que fizeram, mas nunca diz o que eles fizeram. O mais perto de uma piada é o final mostrar várias garrafas de sangue, que parece ser uma tentativa de piada de absurdo, só que piadas de absurdo não estão no absurdo em si, mas em como os personagens lidam com o absurdo. Isto é, Magali comendo um banquete sendo perguntada: "Você comeu aquilo tudo em 30 segundos?" É que a sopa estava quente. Não tem crítica social porque não se refere ao evento, embora no fim o autor diga que ambas as histórias foram inspiradas em eventos recentes em 2016. A primeira, ao menos, se refere à atitude sendo criticada. Ainda assim... Gramofone vampiro. Conheçam o Etamin, o único design que talvez seja melhor do que o de Conde com Drácula. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Por último, temos Professor Lâmpada, uma HQ de 12 páginas de uma história só de 2008. A capa já me é interessante. Enquanto as outras duas tinham capas bastante simples, esta tem um estilo retrô interessante e mostra algo que ocorre na história sem estragar a revelação. A história é talvez a que mais vale a pena aqui, especialmente se você gosta de humor nonsense. O Professor Lâmpada vai fazer um concurso na cidade de Chiasca. Será que é perto do Alasca? Baleias! Baleias! E encontra um mundo bastante diferente do que conhece. A primeira das diferenças sendo a presença de um olho de uma perna só, chamado Caolho, que o guia pelo lugar. E eu realmente aprecio a existência de um personagem com necessidades especiais tão capaz quanto qualquer outro, além da história tratar o fato do professor ser vesgo como ocasionalmente engraçado, mais um mero detalhe, além de pôr em pauta uma questão interessante. Parece bom para quando você quer ler desenho animado, mas que eu não vou comentar aqui para não dar spoiler. Fim das contas, eu não posso dizer que eles são perfeitos, mas eu fiz questão de comprar mais dos quadrinhos de Jorginho. Mesmo os que eu não gostei tanto não me foram ruins. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito da revista da próxima resenha. Uma camisa de triângulos! Onde eu estou? Nárnia? Não. Terra Brasilis. Qual o seu time? Eu não tenho time. Mas você pode estar mentindo. A ideia de um mundo novo em guerra pode parecer ótima quando um livro diz que você pode ser o escolhido. Quem não gostaria de ser o cara que todo mundo reconhece que tem poder de acabar com uma guerra? Todo mundo quer ser um vencedor. O problema é que isso não existe. Nós não sobreviveríamos a um apocalipse zumbi, lutas contra mutantes ou guerras mágicas. Escolhidos não existem, e essa tola ideia de que alguém é melhor por ser mais forte só gera mais ataques e mais morte. Olá, irmão. Qual é a sua religião? Eu não tenho uma. Mas deveria ter! Eu sei, não é um tropo novo, e nem é automaticamente ruim.
Infelizmente, como todo tropo, você precisa utilizá-lo bem. Não é o caso de Atlas. A capa mostra 2 paraquedistas na frente de um guerreiro com presas levantando o outro, cujos olhos desaparecem em negro e ficam confusos por estarem atrás do título. Ao fundo, outros 2 guerreiros lutam, embora eu entenda se você não tiver notado o outro guerreiro sendo atacado até agora. Por fim, temos um último caído com uma lança saindo de seu coração. E onde ele estaria encostado? Não importa! Porque tem algo na frente! É a regra do capim alto. Se você não mostra, está automaticamente correto. O de verde está meio que mancando como se estivesse ferido, embora não tenha ferimentos visíveis e isso não ocorra na história. Enquanto o de azul parece estar levemente otimista, como se tivessem conseguido sair dos apuros. Desculpe, mas... atrás de você! Isso sem contar que a perna esquerda dele está obviamente quebrada, ou pelo menos torcida. Talvez essa cara seja porque ele não tem escolha a não ser se apoiar no amigo, mesmo ele estando ferido. Eu não sei se você consegue ficar em pé, mas vai ser muito mais fácil se você parar de pisar no seu próprio pé. E temos que falar sobre o que tem atrás deles. Temos desde detalhes, como o fundo sugerir que eles estão na praia e virando azul, mas pessoas até o fundo lutam. Eles estão brigando na água? Isso meio que acontece na história, mas eu não vejo nenhum navio. Ao mesmo tempo, as 2 lutas são entre pessoas usando a mesma cor, prata azulado na esquerda e amarelo na direita ao fundo. Isso pode ser aleatório, claro, mas parece que são 2 facções brigando internamente, em vez de uma com a outra. Até as pernas. Na direita, não temos a perna esquerda do inimigo sendo atacado, mas talvez ele esteja caindo ainda. No alto, não temos as pernas do cara sendo levantado, que teriam de estar rígidas para não aparecer pelo sovaco do de azul. E finalmente temos o incrível poder de deslocar o fêmur sem cair. Ele comeu o fêmur no Mi! E alguém pode dizer que a coloração de lápis de cor seria inferior, mas eu pessoalmente gosto de como ficou. Não é o mesmo senso de pessoal que se tem em Professor Lâmpada, mas não me distrai demais. O azul do céu e o verde e amarelo do solo, especificamente, poderiam ser um pouco mais trabalhados. Mas fora isso, não me parece ruim. Começamos com uma péssima perspectiva. Olha, eu entendo que muito boa parte da publicação independente requer que pessoas façam coisas que não seriam suas especialidades. É compreensível que coisas aqui e ali sejam menos que perfeitas, mas a pista está vista de um ângulo alto, enquanto o avião está em ângulo não tão alto e os personagens no primeiro plano estão sem ângulo. Ou, colocando de forma mais clara, se você não conseguiu fazer a cena do jeito que você queria, adapte! Com licença, mas... Marvel ou DC? Todos? Hell, Capitão América! E esse balão é antes deste. Por que não separar mais eles? Não é como se faltasse espaço. Basicamente, esses 2, Alex e Enzo, vão naquele monomotor para saltar no Triângulo das Bermudas. E não é explicitamente dito, mas da forma como falam, eles parecem estar sugerindo que eles saíram no Brasil para Bermudas. Eu não acredito nisso, Bermudas. Isso não deveriam ser 2 sentenças? Ou Bermudas é o sobrenome de um deles? Como você teve essa ideia? Eu estudo, garotinho. O lugar é perfeito e tá cheio de gatinhos lá embaixo. Ou seja, eles parecem não conhecer o lugar e parecem não ter ido a Bermudas antes, então eles voaram no Brasil até as Bermudas, prontos para saltar. Esse motor deve ter o menor consumo de combustível que eu já vi. Ou eles viajaram para Bermudas e um deles ainda não sabia para onde estavam indo? E como ele sabe que tem gatinhos lá embaixo se eles estão na altura das nuvens? Mesmo que ele tivesse uma luneta olhando diretamente para baixo, eles não cairiam na ilha de Bermudas ou próximo bastante para não ser a área misteriosa que a revista sugere? Isso sem contar que o piloto sugere que talvez eles não saibam estar perto do Triângulo das Bermudas. O cara que estuda não sabe do Triângulo das Bermudas. Eles então são atingidos por um raio. Apesar do céu só mostrar algumas poucas nuvens, ele devia ter consultado o manual de pilotagem, o Pecete. Grande manuoses! E a queda os leva a um redemoinho de trombas d'água. Mas eles caem em um buraco na água do lado de uma das trombas em vez de no meio delas? Oi? Eles sobrevivem e uma onda os joga para a praia, onde veem que o avião foi trazido à tona e vão procurar o piloto.
Uma coisa que eu devo comentar, e que já deve ter ficado óbvio, esse quadrinho fica bem escuro do nada. Linhas demais, me parece. Isso já tinha aparecido no avião, onde cada detalhe do fundo era arriscado. Parece ser uma questão de tradução. Quando você está colorindo algo, a falta de linhas deixa uma parte sem cor. Quando é preto e branco, a falta de linhas não indica sempre vazio, então não há necessidade para isso, e ele está fazendo a pose do Otaru? Além disso, esses borrados são uma péssima escolha. De novo, é uma questão de tradução. Quando usando um lápis de cor, como na capa, você pode usar um tom um pouco diferente e dizer, aqui tem um pouquinho mais. Em preto e branco, é sim ou não. Então os personagens parecem estar com cara queimada de sol, com barba por fazer, ou com a máscara do Deadpool pintada na cara. Não que barba por fazer seja um problema. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Bem, depois de constatar a morte do piloto em uma microcena que não passa emoção nenhuma, os navios que não estão na capa chegam e... uau! Se você ainda não tinha entendido o que eu quero dizer com linhas demais, a cena inteira é uma sequência de imagens sujas. As imagens da madeira são bonitas, mas elas aqui só servem para confundir com as linhas dos personagens. O artista também tem vários momentos de proporções estranhas. Por exemplo, neste quadro temos um monstro com mãos gigantes, mas Enzo também tem mãos maiores que a própria cabeça. E do jeito que tem as linhas, quase parece que elas estão usando a armadura do Homem de Ferro, ou que tal um quadro em que as linhas de ação estão ao contrário. Parece que Enzo está voando para trás e tirando a espada, né? Esse tipo de problema, pelo menos, eu só vi em um quadro. De fato, fora a escuridão do excesso de linhas, eu poderia deixar essas coisas de lado. Entretanto, uma coisa que não dá pra deixar de lado é a zoeira. Esses dois não param de falar, mesmo quando não têm o que dizer. E esses momentos são preenchidos com piadinhas infelizes. Algumas delas podem ter algum uso, como chamar um uppercut de Shoryuken, ou um deles de Capitão América por estar com escudo, ou seja, referências. Mas a grande maioria das vezes parece só encheção de linguiça. Finalmente os invasores decidem bater em retirada, mas um deles decide levar Carl Brunner pro inferno? Ok. Enzo grita para avisá-lo, depois de ele mesmo notar. Mas... Hã? E Alex empala o monstro jogando uma lança por dentro do seu peito, enquanto Enzo o tira de lá, pronto para fazer aspas no ar. O seu destino é combater por um mundo ideal. Os dois são levados como prisioneiros. Cara, dá uma olhada pro céu. Que loucura, mano! É, eu também acharia estranho se alguém passasse borracha no céu. Finalmente, o rei vai vê-los depois de eles apanharem por Alex não calar a boca. Obrigado, coadjuvante. Obrigado. Mas aí, é claro, me vem essa pergunta. Se o autor sabe que eles estão falando demais, por que ele deixa eles falando demais? Mostrar que eles são chatos não deixa eles menos chatos pro leitor. Com licença. PS4 ou Xbox? Nenhum. Tudo é tão caro. Ah, é? O rei os recebe e pergunta o que aconteceu. O que aconteceu foi assim, nós estávamos voando, e aí íamos saltar de paraquedas, quando de repente fomos atingidos por um raio e aí sacudiu tudo, aí veio neblina, catapimba, atingidos de novo. Aí no final fomos parar na praia, aí o piloto morreu e depois o pau comeu. Sentiram a falta de algo? É, eu também. Linhas de ação só indicam movimento. Elas nem querem dizer que ele está fazendo algo tão rápido necessariamente. Essa sequência precisa desesperadamente de umas onomatopeias e ou reações a Alex. O pior é que este poderia ser um momento mais leve depois de algo sério, ser um descanso para o leitor. Mas como é um personagem que não para de fazer piadinhas, é só mais um momento de encheção de saco. O autor parece estar querendo fazer algo como... Só que os ais funciona porque, apesar de ser um monte de palavras pouco ligadas, no resto do episódio o Chaves faz sentido. É uma quebra com o resto. Aqui, Alex faz piadas e agora faz piadas. Não há quebra. Então não tem como ser diferente do resto da história. O rei diz que eles são porcos mentirosos, tentando enganá-lo. Ao que eles comentam, eita, já chegou aqui o escândalo da Petrobras? Sabe,
Existe uma diferença enorme entre você fazer piada com algo para minimizar a dor e você simplesmente fazer piada com tudo. Com licença, mas PT ou PSDB? Nenhum dos dois. Você tem que ver a proposta de cada candidato. O rei começa a expor que o inimigo dele são os Arcalox, com apóstrofe S, pelo mesmo motivo que Atlas tem H, eu acho, que são liderados por um humano. Alex diz que eles são os Minoicos, o povo perdido de Atlantis, e que ele se familiarizou com eles aos poucos. Nossa, tá ficando tão escuro de repente. E Atlantis não foi mencionada em nenhum momento até agora, então Alex sabe disso, porque o roteiro disse. Com licença, amigo, mas calor ou frio? Frio, frio! Frio também! Como você ousa acender uma chama? Por fim, o rei aceita ajudá-los a voltar ao seu mundo, e alguém apresentado como o cara mais sábio entre os Atlantes, conta que existem 3 gemas que são usadas para abrir um portal e eles teriam de recuperar a que foi roubada pelo inimigo humano, que a usa para transformar suas tropas nos Arcalox, para ter uma chance de voltar 2 anos depois. E não, o problema de esperar 2 anos não dura 1 página e meia. Os dois se apresentam como ex-tenentes de forças especiais, dão uma festa em sua homenagem, o rei apresenta sua mulher e sua filha, sem que a revista os mostre, Enzo se apaixona por alguém, embora a revista não diga por quem, então talvez nem seja uma das duas sendo apresentada, e a última página apresenta o inimigo, Sr. Reiki, sendo informado da derrota e dizendo que suas tropas são imprestáveis. Eu queria ter gostado de Atlas. Quando o autor está vendendo a sua revista, ele fala todo animado, a tal ponto que ele até falou muito mais do que devia. Mas isso não quer dizer que a história é boa. É uma história padrão de humanos em local estranho, os personagens principais estão mais interessados em fazer piadinhas do que ser parte da história, e não calam a boca, e o mundo em si não ganha o desenvolvimento que deveria. Você poderia substituir Atlantis por qualquer reino perdido e nada mudaria. É um grande problema no Brasil. Coisas são feitas sem se pensar se estão sendo bem feitas. A única coisa que parece realmente ser bem pensada é ter militares nessa situação, mas o que mais na história parece ter sido pensado assim. Fim das contas, nós temos que parar de consumir preguiçosamente e só botar cópias pra fora. Já tem muita merda no mundo. Nós podemos fingir que aquelas histórias que são só lembradas por serem ruins são acidentes, ou nós podemos aprender com elas. Ou nós ficamos lá dentro, sem se preocupar com quem nós estamos fazendo se coçar sem saber porquê, e fazer algo parecido que ninguém vai notar que é ruim por causa do contexto, ou nós podemos vir aqui para fora e usar o que nós temos para fertilizante para algo melhor. Voltamos já. Então o fogão fica. E você pode usar qualquer parte da casa, desde que você limpe o que sujar. Só uma pergunta. Como você arruma se você não tem pés? Eu sei lá. Garotas monstros não são nenhuma novidade. O fascínio quanto a esse tipo de personagem e os inevitáveis relacionamentos entre humanos e eles é tão antigo quanto aquela mulher do rapto do menino dourado. E nós falaremos sobre esse tipo de relacionamento logo.
Esse interesse, obviamente, não segue sempre a mesma veia. Enquanto um subgrupo mais antigo costuma simplesmente ter relações interespécies e atração pelo estranho, ao longo do tempo se tornou mais comum a apresentação de espécies notavelmente mais humanas. Ao menos em animes convencionais. Enquanto nós temos visto um meio termo entre os dois, começando a aparecer mais, com personagens começando a fugir do humanoide, o interesse sexual pelo outro ou pelo desconhecido continua minoritário. De novo, ao menos em animes convencionais. De fato, tentando pensar em um anime que tivesse essa premissa, e eu livremente admito que eu não vejo tanto anime hoje em dia. O anime que me vem à cabeça é Nazo no Kanojo Exo. Namorada misteriosa X, uma garota que literalmente anda armada com uma tesoura e ameaça seu namorado, mas pela qual ele está completa e perdidamente apaixonado por motivos inexplicáveis. Desenhar Mysterious Girlfriends X. Que superdinho. Fora isso, a ideia de atração pelo monstruoso é bem leve, não sendo diferente de ter um de N poderes, não importa se mal são monstruosos, ou se são mulheres de aparência e costumes modificados, ou a simples exploração de jogar um "Ei, ela é meio animal". Mas outra coisa que pode ser feita é fugir completamente da questão sexual. É marcante, quão pouco se pode ver disso atualmente. Deve ter algo a ver com haréns não serem realmente compostos por esposas. Mas personagens podem ser simplesmente de outra espécie sem ser um interesse romântico. Isso tudo foi para dizer que o cenário dessa história é bem executado. E para começar a conversa que nós retomaremos logo. Hoje falamos sobre Lunchtime. Quer dizer, Lunchtime! Uma revista independente de 2010 que apresenta um mundo em que personagens monstros diversos interagem. Pense Darkstalkers, mas é um mangá de comédia. Então, pense Pocket Fighter, talvez? Play Fighter não seria... Pense Mousse em Ranma Niboichi Hard Battle. Por aí. É um mangá cômico, completo com um título em inglês que só raspa de estar ligado ao assunto das histórias. Embora o autor possa estar usando lunchtime, hora do almoço, pensando em lunch hour, horário de almoço. Isto é, ele pode estar usando hora de comer em vez de hora vaga, por engano. Ou ele pode estar tentando forçar a língua para associar trabalho com comida ao lazer. Algo que não é incomum para mangás. Vivendo em uma cidade em forma de pácula? Sim, isso existiu. Trabalha Takashi, um jovem que pesca na baía da cidade. A garganta do monstro. E não é uma metáfora para a Baía de Guanabara. Porque ele não está pescando em um sofá. Que subitamente vê ter pescado uma mulher e mergulha para salvá-la, cortando sua rede e trazendo-a para o seu barco. E aqui, um detalhe merece ser notado. Isso pode parecer só uma sequência simples de ocorrências, e mas é exatamente o trabalho que precisa ser feito para que sua história fique boa. A revelação é rápida, o leitor percebe a situação junto com o personagem e as ocorrências se desdobram naturalmente, tanto aqui quanto no restante da história. A mulher é uma sereia chamada Yumiko, cujo design parece um pouco peito-orientado demais para não ser notável, mais que Disney, e eles botam pinta em castelo. Pelo menos não parece ser uma garota de 14 anos. Takashi se desculpa e eles correm para o restaurante que ele fornece, para explicar por que ele não tinha pego nada. Sua chefe, uma vampira chamada Asuka, que nunca se rebaixaria ao nível dele. E por algum motivo, eu me pego achando que as presas dela parecem erradas. Eu não tenho certeza por quê, mas parece que elas estão separadas demais, ou são pequenas demais. Sei lá. A essa altura você deve estar notando que algumas das minhas reclamações são um pouco mesquinhas. E você está certo. A revista foi rápida de ler, eu adorei a primeira história e gostei bastante da segunda. Mas se eu não reclamar de algo, não tem piada, não tem vídeo, não tem alma. Preocupado com clientes que não comida, que já estão no restaurante? Não me importa que tenha uma perna, parece um pé. Asuka, obviamente, decide cozinhar a sereia para que eles entrem e fiquem satisfeitos. Cruzando o Massacre da Serra Elétrica, desenhos do Pernalonga e uma música vazia da Katy Perry. Sério, essa placa não parece implicar outro tipo de estabelecimento? Os monstros ameaçam comer Asuka? Falei!
Mas, feliz e ex-machinamente, Yumiko é uma ótima cozinheira e as sobras de geladeira eram o suficiente para fazer canapés para servir para os monstros. Eu achei que era sushi, mas se eles não tinham peixe, isso é pouco provável. A segunda história nos mostra que vampiras, possivelmente canibais, adoram novela. Eu sinto um paralelo com mães assassinas que veem em programa evangélico e fazem empregados trabalharem em sua casa para não terem de cozinhar, se aproveitando da reforma trabalhista 7 anos antes dela ser discutida. Mas Yumiko muda de canal acidentalmente. E de novo, parabéns pelo planejamento. Esse é o tipo de coisa que apareceria de forma postiça, como uma interrupção no meio do programa. E atenção, com a mudança para a nova casa, todas as séries retornam. Para mais detalhes, vejam o blog. Seguimos com nossa resenha previamente iniciada. Programa. O que foi isso? O que faz Asuka pegar o elefante que estava na sala. De onde saiu esse elefante? Bom, todos sabem, mas ninguém diz. Espera. Quem está perguntando? Não, sério. Eu sei que provavelmente é só uma meta-piadinha metida para apontar que o apontamento apontado é apontável, mas nesse mundo, isso pode literalmente ser um homem invisível, ou um fantasma, ou um demônio controlando a casa. Caricato mais crítico. Voltamos já. Mas todos estão ocupados demais para pensar nisso, porque o programa da TV é apresentado por uma esfinge chamada Nefet, supostamente saída da digifusão de Plotmon e Mamimon. E não, eu não poderia dizer Nefetmon, ela literalmente começa o enredo. Plotmon é perfeito demais! Todos seguem para TV. Asuka se infiltra revelando que pode virar um bicho de pelúcia facilmente, sendo encurralada por um morcego com tesão, que felizmente não chega a ser Mestre Kami, sendo salva pela esposa dele, que então a culpa pelo tesão de seu marido, que ela mesma declara já saber ser erro dele. Ela cai numa sopa sendo preparada por Yumiko, que entrou quando Nefet perguntou se alguém na plateia tinha alguma receita. Nefet imediatamente manda seu capanga atacá-las. Ramses, tire essas duas papocas do meu programa! Eu também gritaria. Rami, amigo, os shorts não são maravilhosos, mas é melhor que nada. Asuka a desafia a provar a comida de sua cozinheira sereia quando fechar seu restaurante na linha. Nefet é forçada a aceitar porque Dr. Willy diz que a audiência aumentou e se rende à comida de Yumiko, que parece ser uma forma de curry com batata frita e arroz. E é claro que seria bom se ela consegue fundir carê com um mini meron pan. E ela não estava fazendo sopa. De qualquer forma, a reputação do restaurante está salva. E, infelizmente, essa ótima história de competição interpessoal é meio que estragada no final. No começo da história, Takashi diz que a rixa entre as duas era por Asuka ter atacado o noivo de Nefet, quando estava com um nível de sangue baixo. Ela é uma sangobética? A questão é que, por mais que isso seja pouco lógico para uma personagem que seria civilizada em toda outra situação, tipo uma vampira que tenha um restaurante para monstros, não teria pensado em ter comida para si mesma? Mesmo que você não tenha um Walter para te servir como sopa, por que ela não teria um saco de sangue para emergência? Por que isso não seria um item comum para comprar em qualquer que seja o equivalente de 7-Eleven desse mundo? Mas você pode dizer que ela simplesmente se esqueceu, perdeu a noção de tempo, sei lá. Só que, além desse pequeno buraco na narrativa, que eu nem tinha notado na primeira leitura, o autor decide que o problema deve ser um trope. O ex-noivo de Nefet, que Asuka pensava tê-la deixada quando ela ficou fora da TV por um tempo, na verdade se apaixonou por ela depois de ser mordido. E Nefet a culpa e por isso a odeia. Eu não quero ser chato, mas por que você esvaziaria seus personagens assim? Já foi horrível ver Asuka ser culpada por algo que não fez, mas ao menos era um coadjuvante que obviamente estava ali só pra fazer uma piada, que aliás poderia ter acabado sem ela ser culpada pelo que não fez, evitando completamente o tropo. A esposa poderia tentar acertar o marido e derrubá-lo acidentalmente, ou ela poderia se revelar sem querer quando visse que Yumiko conseguira entrar sozinha. Só que aqui, Nefet é uma anta que não culpa o noivo pelo que faz. Você reduz uma personagem que obviamente tem uma carreira e é mostrada como capaz a... O meu noivo me deixou porque o meu noivo não me ama mais depois que o meu noivo se apaixonou por outra pessoa e agora eu não posso mais ficar com o meu noivo. Não pode ser culpa do meu noivo? Sim, ela obviamente não estaria seguindo a ética se ia condenar o restaurante do nada, mas ainda parece possível. Aqui, ela é só louca e tem ciúmes.
ao ponto de achar o elefante. Eu cheguei a querer dizer que o autor queria mostrar como esse tipo de atitude é ridícula, com o paralelo entre a morcega e a esfinge, mas realmente não parece ser o caso. Ao menos, esse é o único problema real da revista. 2 histórias inteiras, com boa comédia e só um erro, isso é bem raro. Obviamente, Lunchtime é uma comédia episódica, cuja primeira revista é muito bem executada, e que parece aproveitar bem o formato para trazer histórias que fluem naturalmente. E se você tiver a chance de comprar, não é caro. Eu comprei as primeiras todas de uma vez. E vem com adesivo. Então, gostou? Sim, eu gostei bastante. Com um pouco de tratamento acústico, vai ser um ótimo estúdio. Então tá fechado. Ah, só mais uma coisa. Você não tem nenhuma entidade maligna te perseguindo, tem? Bem... Como você fez isso? Não, tá tudo certo. Eu não encontro uma dessas tem tempo. Ei, eu não quero nenhuma entidade maligna por aqui. Parece que eu tenho coisas a fazer. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com